Graça e paz. Bom, vamos lá, iniciando mais a carta de Paulo aos Colossenses. O objetivo de Paulo aos Colossenses é fortalecer mais uma vez a fé cristã nessa igreja que, embora Paulo não tenha conhecido, foi uma igreja que estava enfrentando também algumas dificuldades teológicas, então Paulo escreve para fortalecer a fé desses irmãos. Foi escrita no ano 60, também um período em que Paulo estava preso, Paulo estava em Roma e ele escreve algumas cartas com a ajuda do pastor Timóteo, Então ele fala mais uma vez, cita mais uma vez Timóteo, Depois ele fala que dá graças a Deus pelo que ele tem ouvido, que esses irmãos agora aprenderam com Epáfras. Então Paulo está valorizando, acreditando a quem de direito, mas mostrando que Deus é um em todos, então Deus usa cada um na sua própria maneira, E ele vai dizer, olha, para que possais andar dignamente, continuem e tal. Aí ele vai lembrar, olha, ele nos tirou das trevas, e nos transportou para o reino da luz do seu amor, que é a imagem invisível, primogênito da criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades. Por que Paulo está dizendo isso? Porque havia uma dúvida sobre Cristo. Quem era Cristo, Cristo era desde o princípio ou a partir da sua morte que ele... Então Paulo tenta trazer essa ligação de que Jesus era Deus desde o início, Que todas as coisas existem e subsistem por ele e por causa dele. E aí ele vai falar sobre o chamado, Nós também, que outro tempo éramos inimigos da cruz, estranhos, de más obras, no corpo da sua morte, da sua carne, pela sua morte, ele nos deixou apresentar como santos, irrepreensíveis e inculpáveis, No versículo 22, depois ele segue dizendo sobre o trabalho e os combates de Paulo no seu ministério. Paulo vai dizer sobre qual é o motivo da sua pregação, E assim ele defende todo o seu epistolado também, No capítulo 2 ele vai dizer, olha, e aqui fica a prova cabal de que ele não conhecia esses irmãos, No versículo 1 ele vai dizer, com grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, Então, olha, eles não viram esse Paulo em carne, Depois ele vai falar mais uma vez uma coisa que é recorrente. Ele vai dizer assim, estejam escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Paulo faz muito trocadilho sobre esconder em vaso e vaso de barro, sobre sabedoria e ciência. Ele faz essas afirmações que nos deixam maravilhados de como ele tinha essa habilidade de tratar tudo isso, E aí, olha, no versículo 8, ele vem falando sobre, olha, nós todos, éramos pecadores e tal, Cristo nos chamou, Cristo nos libertou, fez de nós um povo seu, e aí ele fala, ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque vocês receberam de Jesus Cristo. Aí no versículo 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição de homens. O que ele está falando? Da religiosidade, dos rudimentos da lei. E ele vai dizer, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da vida. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Lembra dos livros anteriores, Paulo falando sobre a unidade do corpo, sobre Cristo ser cabeça da igreja. Aqui, mais uma vez, ele faz essa reafirmação para um público diferente, E aí ele usa uma expressão que eu gosto muito, que ele diz assim, olha, e quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da carne, ele vos vivificou, perdoando as vossas ofensas. E aí no versículo 14, olha a afirmação, havendo riscado a cédula do pecado que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e ele atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Eu sempre, quando leio esse versículo, eu penso assim, Deus indo lá, pegando a nota promissória, lá no SPC, no Serasa, sabe, aquela dívida que é impagável, aquilo, ele arrancando, assim, rasgando e
cravando na cruz. Eu sempre imagino isso, sabe? Como ninguém mais tem o direito de me cobrar nada, porque tá pago a dívida. Não que, então eu não devo satisfação a ninguém. Não, Paulo está dizendo, olha, as ordenanças, o pecado que antes nós éramos escravos, agora não somos mais, porque Cristo pagou o pecado por nós. Então, pagou o preço por nós. Então, olha que coisa impressionante, né? Outra coisa que eu gosto que ele fala, olha, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Paulo desde cedo tinha um entendimento muito claro que a religiosidade afastava as pessoas de Deus. Então Paulo está dizendo, tudo isso, olha, o comer ou beber, por que Paulo usa expressões como comer, beber, festa e sábado? Porque são costumes do rito judaico, tá? Então se comia determinados alimentos, se bebia determinados alimentos, tinha-se as datas para se fazer isso, tinha-se o sábado para se guardar. Mas lembra lá em 1 Coríntios que Paulo fala que o ídolo nada é? Então Paulo está dizendo, olha, tudo isso aí é religiosidade, são coisas que podem na verdade te afastar. Aí ele diz, olha, ninguém vos domina o seu bel prazer com pretexto de humildade e culto a anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Nos dá a impressão que essa igreja dava um valor muito especial a anjos. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Então, provavelmente nesses cultos se ficava, olha o anjo ali, olha o anjo lá, o anjo está aqui, o anjo está lá, o anjo está vindo, o anjo é um garçom. Não é isso que Paulo está ensinando, né? E aí ele vai dizendo, olha, quem faz isso não está ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e meduras vai crescendo em aumento de Deus. Se estáis com Cristo, quanto aos rudimentos, por que ainda carrego essas ordenanças? Como não toque, não prove, não manuseis, é aquilo, né? Não posso fazer, não posso ser, não posso nem gostar disso porque eu sou crente. Então Paulo está dizendo, olha, que a nossa devoção, lá no versículo 23, olha o que ele fala, as quais na verdade tem alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Então assim, olha, não pode comer porque é pecado, porque... E aí, não é que é o comer que é o pecado, mas um faz isso para policiar o outro. Paulo está combatendo justamente isso. Aí no capítulo 3 ele vai dizer, olha, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscar as coisas que são de cima, mortificar os vossos membros, fugir da ira, despojai-vos da cólera, da malícia, maledicência, não mentais, sejam revestidos de novo. E ele vai dizer, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então Paulo vai dizer que Cristo é o centro de tudo. E aí ele vai mostrando mais à frente que em Cristo nós somos novas criaturas, inclusive pelas nossas ações domésticas. E ele vai mostrar os deveres dos domésticos, lembra? Que Paulo também fala bastante sobre isso. Ele vai dizer, vós pais, não irritai os filhos, os maridos amais a esposa, vós esposas sujeitai aos maridos e tal. Em tudo quanto fizer, fazei de coração como ao Senhor e não aos homens. Olha o ensinamento que Paulo traz. Isso é muito à frente do seu tempo e talvez até do nosso hoje, né? Fazer as coisas não para as pessoas, mas como se eu estivesse fazendo para Deus. A gente tem uma mania, talvez, quando é para Deus, a gente fala assim, não, para Deus eu vou caprichar, fazer melhor. Então para a igreja eu dou o meu melhor, eu uso a melhor roupa. E talvez para as outras ocasiões, outras situações, outras pessoas a gente não valoriza. A gente quer fazer, talvez aí, relaxadamente, né? Depois no capítulo 4, Paulo faz exortação, a oração e a sabedoria. Ele vai dizer, olha, perseverar em oração, velando com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Eu acho interessante. Paulo faz essa expressão uma só vez, né?
para que se abra a porta da palavra e a gente toma isso como uma normativa, né? Olha, tem que orar para Deus abrir a porta da palavra. Por que Paulo está dizendo isso? Olha, que a minha palavra chega até os confins da terra, que eu posso falar de Deus mesmo estando preso. E na verdade foi exatamente o que aconteceu, né? Deus deu essa honra a Paulo, né? Aí ele faz a orientação aos irmãos, né? Tíquico e Onésimo são enviados aos Colossenses. Depois ele fala de Barnabé. Saúda-vos Marcos, sobrinho de Barnabé, do qual já recebeste os mandamentos. Olha aí, então lembra do Marcos, João Marcos, que escreveu o livro de Marcos, está lá na prisão com Paulo e passou também pela igreja de Colossos, tá? Então ele manda saudação também a Epáfras, os irmãos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Aí ele vai, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Olha aí, Lucas, o médico amado, onde está, né? Também Ninfa, e ele vai fazendo algumas citações e termina, saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Saudação de minha mão, Paulo está dando tchau, é isso? Não, Paulo escreveu, né, com as suas próprias mãos, né? Então lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco, amém. Assim Paulo encerra também a carta aos Colossenses.